Você já teve a sensação de estar em um lugar que não deveria existir? Não é só estar perdido, é pior. É reconhecer o lugar e ao mesmo tempo saber que nunca esteve lá. Corredores vazios, luzes que zumbem sem parar, paredes sem fim e uma sensação constante de que alguma coisa está errada. Talvez você já tenha sentido isso em um shopping vazio, em um andar pouco frequentado de um prédio ou até em um corredor de escola tarde da noite. Um lugar normal, mas que parece deslocado da realidade. Hoje, você vai entender o que são as backrooms, de onde elas vieram, como funcionam, os níveis mais assustadores, as entidades e por que esse conceito se tornou um dos maiores fenômenos de terror da internet. Tudo começou com uma simples imagem. Um corredor aparentemente comum, carpete amarelado, paredes desgastadas, iluminação fluorescente. Mas havia algo naquela imagem, algo difícil de explicar. Uma sensação de vazio, de abandono, de desconforto, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pela realidade. A imagem foi postada em um fórum da internet, acompanhada de uma mensagem simples. Se você sair da realidade por um erro, você pode acabar nas backrooms, onde nada faz sentido, exceto o cheiro do carpete úmido, o zumbido das luzes e algo te observando. A partir daí, milhares de pessoas começaram a compartilhar teorias, relatos fictícios e até experiências. E assim nasceu uma das creepypastas mais conhecidas da internet. O conceito principal das backrooms gira em torno de uma ideia simples e assustadora. A realidade pode falhar, como se fosse um sistema, como se o mundo fosse estruturado como um jogo. E como qualquer sistema, ele pode ter erros. Esses erros são chamados de no-clip, um termo vindo dos videogames, onde o personagem atravessa paredes ou sai do mapa. Nas backrooms, você faz isso na vida real, sem querer, sem controle, sem volta. Imagine estar andando normalmente e de repente o chão falha, ou a parede não é sólida, ou você simplesmente atravessa, sem dor, sem impacto, sem aviso. E quando percebe, você não está mais onde deveria estar. Você caiu. E o primeiro lugar onde você provavelmente vai parar é o nível 0. O nível 0 é o mais famoso de todos e também um dos mais perturbadores. Ele é descrito como um espaço infinito, composto por salas e corredores idênticos, paredes amarelas, carpete velho levemente úmido, luz fluorescente constante e um zumbido que nunca para. Nunca. Não importa o quanto você ande, o cenário não muda. Não há janelas, não há portas visíveis, não há saída clara. E o pior de tudo, não há silêncio. O som constante das luzes começa a afetar sua mente. No começo é apenas incômodo, depois, irritante e então, insuportável. Você perde a noção de tempo. Minutos parecem horas, horas parecem dias, e sem referência externa, você não sabe há quanto tempo está ali. Mas existe algo ainda pior, a sensação de não estar sozinho. Mesmo sem ver ninguém, mesmo sem ouvir passos, seu instinto diz, tem algo ali. E às vezes, esse instinto está certo. Com o crescimento da comunidade, as backrooms deixaram de ser apenas um nível. Elas se tornaram um universo. Um espaço composto por múltiplos níveis, cada um com regras próprias, ambientes únicos e perigos diferentes. Alguns níveis são considerados relativamente seguros, outros são praticamente sentenças de morte. Por exemplo, existe um nível completamente escuro, onde a única forma de sobreviver é não fazer barulho. Outro nível é totalmente inundado, e você precisa nadar sem saber o que está abaixo de você. Há níveis que parecem hotéis infinitos, outros que lembram hospitais abandonados, e alguns que simulam um mundo real de forma imperfeita. E esses são os mais perigosos, porque enganam. Um corredor que parece normal, mas que se repete de forma impossível. Uma porta que leva de volta ao mesmo lugar, mesmo depois de minutos caminhando. Uma janela que mostra um lado de fora, que não deveria existir. As backrooms brincam com percepção, com lógica, com realidade. E dentro desses níveis, existem as entidades. As entidades são criaturas que habitam as backrooms, e não existe uma definição única para elas.
Algumas são descritas como sombras, outras têm formas distorcidas. Algumas são rápidas demais, outras não se movem, só observam. Mas as mais perigosas são as que parecem humanas. Relatos falam de entidades que imitam pessoas, copiam vozes, expressões, comportamentos, mas sempre existe algo errado. Um sorriso prolongado demais, um olhar fixo demais, uma reação atrasada, como se estivessem tentando aprender como ser humano. E se você errar, se você confiar, se você se aproximar, você pode não ter uma segunda chance. Algumas entidades são territoriais, outras caçam, e algumas parecem apenas brincar. E isso é ainda mais assustador, porque significa que você não é apenas uma vítima, você é parte de algo. Sobre entrar nas backrooms, não existe um método comprovado, mas existem padrões nas histórias. Locais vazios, ambientes repetitivos, espaços silenciosos demais, corredores longos, estacionamentos subterrâneos, prédios abandonados, salas sem uso, lugares onde a realidade parece fraca. Algumas teorias dizem que estados mentais influenciam: cansaço extremo, privação de sono, ansiedade, estresse intenso. Como se a sua percepção fosse a chave, e quando ela falha, a realidade falha junto. Mas entrar é apenas o começo, sobreviver é outra história. Ao longo do tempo surgiram regras não oficiais para quem está nas backrooms. Nunca confie totalmente no ambiente. Se algo parecer estranho, evite. Não faça barulho desnecessário. Observe antes de agir. Evite correr sem motivo. E uma das mais importantes: se algo parecer humano demais, não é humano. Existe também um recurso raro dentro das backrooms: a chamada água de amêndoa, um líquido encontrado em alguns níveis. Segundo relatos, ele ajuda a manter a sanidade, reduz o medo e pode até proteger contra certas entidades. Porque sim, a mente é o seu ponto mais fraco. Ficar preso em um ambiente infinito, sem contato humano, sem saída aparente, desgasta qualquer pessoa. Você começa a ouvir coisas, ver coisas, duvidar de tudo. E eventualmente, você não sabe mais o que é real. E esse é o verdadeiro horror das backrooms. Não são apenas as criaturas, não são apenas os níveis. É a ideia de estar preso, em um lugar que não faz sentido, sem garantia de saída, sem saber se alguém já conseguiu escapar. É o medo do infinito, o medo do vazio, o medo do desconhecido, dentro do familiar. Porque tudo ali parece quase normal. E isso torna tudo pior. As backrooms ficaram ainda mais populares com vídeos na internet que simulam gravações reais. Câmeras tremidas, ambientes vazios, sons distorcidos, como se alguém realmente tivesse ido parar lá. E isso levanta uma pergunta desconfortável: e se alguém realmente foi? E se algumas dessas histórias não forem apenas histórias? E se existirem falhas na realidade? Lugares esquecidos, espaços que não deveriam existir. Então, qualquer pessoa pode acabar lá, sem aviso, sem explicação. Então, da próxima vez que você estiver sozinho, em um corredor silencioso, em um prédio vazio, ou em um lugar que parece levemente errado, observe, preste atenção nos detalhes, no som, na luz, na sensação, porque talvez você esteja mais perto do que imagina. E se a realidade falhar, você não vai ter tempo de reagir. Você não vai entender o que aconteceu. Você só vai perceber quando estiver cercado por paredes amarelas, luzes zumbindo e um silêncio que não deveria existir. E nesse momento, vai ser tarde demais, porque nas backrooms não existe mapa, não existe ajuda, não existe saída garantida. Só existe você, o infinito.